Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira. A programação da TV Comunitária está acessível via internet por tvcbh.com.br e também pelo canal 6 da Oi e 13 da NET. Hoje é dia 10 de dezembro de 2015, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Bernadette, há vários anos, que eu já estava pensando em trazê-la aqui na TV Comunitária, porque há 12 anos ela está dedicando a vida dela como voluntária, apaixonada, na luta em prol dos direitos do cigano. Bernadette me dizia que, segundo o IBGE, existe quase 1 milhão de ciganos em todo o Brasil. E Minas Gerais é o estado que tem o maior número, cerca de 450 mil ciganos. Bernadette, como é que, primeiro, dizer que a Bernadette, então, como voluntária articuladora nacional de direitos humanos há 30 anos, uma larga história, né? E há 12 anos comprometida aí com a luta em prol dos direitos humanos das etnias ciganas. Ela é formada em letras, aposentadas, né? Inclusive administra na internet, no Facebook, a página Direitos Humanos e Etnias. Está lá também no Face, Direitos Humanos e Etnia Cigana. Conte para o povo aqui que vai nos acompanhar, como é que começou a sua história em defesa do povo cigano? Sim. Bom, por volta de 12 anos, eu morava na cidade de Viçosa, Minas Gerais, e meus filhos já estudando, 2 filhos estudando em Belo Horizonte, e numa dessas viagens eu passei pela estrada de carro e olhei para um lado e vi no meio do mato um acampamento. Mas não era um acampamento sem terra, né? Não, exatamente. Aliás, eles são sem terra também, né? São, mas assim... Mas não era de lona preta? Não. Bom, então eu olhei e aquilo me chamou a atenção, porque estava no meio do mato, onde que não tinha nenhuma infraestrutura e as lonas muito rotas. E eu olhei e falei assim, gente, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo naquele mato? Será que tem famílias ali? Que pessoas estão ali? E fui para casa, um frio danado, eu fui para casa pensando, falei, gente, o que está acontecendo? E com os amigos lá da Universidade Federal de Viçosa, que a gente tem um grupo de professores, amigos da gente, e eu contei nesse encontro, eu contei para uma amiga, que é mulher de um jornalista, eu falei com ela, eu vi um grupo, eu estou muito preocupada, eu gostaria de ir lá. Ela falou assim, eu vou com você. Eu falei, então nós vamos, eu peguei um táxi, nós fomos até lá. Era perto de Viçosa? Sim. E eu entrei e era um grupo que nós chamamos, a sociedade usa chamar de nômades, ciganos nômades, e que mais tarde eu descobri que não são nômades, na verdade. Então, eu cheguei até lá e eu vi assim, algo que me deixou assim, perplexa. As crianças fora da escola, pessoas sem atendimento médico, e eu fui conversando, e fui me inteirando da realidade deles, e fui fazendo aqueles primeiros atendimentos. Comecei a voltar lá. Eu lembro que uma senhora chegou perto de mim, minha filha, eu estou precisando de remédio para pressão, eu preciso de comprar. Ela não sabia que a farmácia, existe uma coisa chamada farmácia popular, que ela pode, às vezes, comprar por R$5, ou às vezes consegue esse remédio. E eu falei, mas a senhora porque a gente está sem dinheiro para comprar. Eu falei, meu Deus. Inclusive, a hipertensão é gratuito, né? Hipertensão é gratuita, ela não sabia. Aí eu comecei a juntar as peças, ela não sabia. Quando eu voltei, ela tinha falecido. E eram várias famílias nesse acampamento? Nesse acampamento tinha mais ou menos umas 20 famílias. E eu comecei, leva meu filho no médico, porque eu acho que ele não consegue aprender a ler, porque ele é doente da cabeça. Eu levei umas 2 ou 3 crianças ao médico e ela fez o exame, a criança normal. Você começou dando uma assistência social? Eu comecei dando uma assistência. Aí eu comecei e falei assim, mas isso aqui não está fechando, essa conta não está fechando. Aí encontrei uma grávida, mas ela estava tão pálida. E eu falei, está fazendo pré-natal? Não, a gente não é atendido, a gente não faz pré-natal. E parto? Não, também não. Aí eu falei assim, mas como assim? E eu percebi que o organismo, de uma grávida, a criança precisa de ferro, então ela vai tomando o ferro do organismo da mãe. E ela estava muito pálida e tudo, eu falei, mas a senhora está precisando de fazer o pré-natal e tudo. E nessas idas e vindas, eu descobri
que eles não eram atendidos pelo SUS, como não eram até 2013. Eu peguei e falei assim, gente, mas e as crianças na escola? Não dá tempo e tudo. Nessa caminhada, eu descobri que elas chegam nas cidades, pela lei, tem que ter nas cidades um espaço público para acampamento de ciganos, parques e circos. Isso é uma lei federal? Toda cidade tem que ter toda cidade tem que ter esse espaço. Aí eu peguei, com a conversa, eu descobri que eles têm acesso a esse espaço, mas quando eles chegam numa cidade, as pessoas falam assim, não, tem um grupo de ciganos aí, vai roubar a criança, vai rogar praga e tudo mais, eles vão atrás do prefeito. E o prefeito, então, pressionado, emite uma ordem de saída e manda para a polícia cumprir essa ordem. E eu falei assim, mas como as pessoas, como eles não sabem disso, que essas pessoas têm o direito de ficar? E isso impede que as crianças vão à aula. Daí, como está no IBGE, até a última pesquisa, 90% é analfabeto. As pessoas falam assim, não, cigano não é isso não, eles têm uns caminhonetonas, eles têm muito ouro e tudo mais. Gente, não se pode fazer uma comparação dessa. É a mesma coisa que pegar um bairro aqui, comparar, por exemplo, uma comunidade carente com quem mora num condomínio fechado e fala assim, não, mas eles têm casas chiques, eles têm... eu estou falando de 90%. O meu trabalho... E é grande mesmo o número de ciganos no Brasil? Segundo o IBGE, está 800 mil, mas na verdade... quando eles podem, eles escondem que são ciganos. Tem muitos, eu encontrei professores de universidade, de famílias ciganas, que só foi descobrir que a família se reuniu e contou ele aos 18 anos. O Tadeu Franco, que é um cantor mineiro famoso, encontrei com ele, contei a história, ele pegou e falou assim, eu só fui saber que a minha família tinha ciganos muito tarde, porque para poder sobreviver ao preconceito erradicado, radicado, né, no imaginário coletivo, não só do Brasil, como em toda a Europa, é doloroso demais. Então, algumas famílias, para poder sobreviver, elas têm a sua cultura, mas a maioria esconde. Então, 10%, gente, da população cigana realmente tem condição financeira. Mas 90% não. Mas 90% não. Em Minas além Gerais... do mais, existem... só com licença. Além do mais, existem alguns ciganos que estão há muito tempo em alguns espaços públicos. E nesses espaços, eles são aceitos pelo entorno. Não são esses que me ocupo. Eu me ocupo daqueles que foi o primeiro modelo que eu tive. Eu me preocupo com aqueles que são expulsos do país. Não só no Brasil, como também fora do país. Eles são chamados, eu passei a chamá-los de nômades compulsórios. Porque todo mundo fala assim, mas o cigano gosta do ar livre. Não, eles querem estudar os filhos. Não, eles querem que o filho, eles querem ir ao médico. Eles querem ter direito a ir na rua. Ciganos, ninguém vê um homem cigano na rua. Porque quando ele chega nos locais, até hoje eles são revistados. Se para um carro que tem um cigano dirigindo, desce, por favor, encosta ali e vai. Agora que está mudando isso. As mulheres ciganas que estão lendo à mão, eu já estive perto para poder acompanhar. Tem fotos de amigos meus lá da universidade que tirou de longe, eu escutando as pessoas, o que elas ouvem de xingamentos das pessoas. Eu descobri que muitas não tomam água, porque elas não são aceitas nos banheiros. Eu tive que arranjar salvo-conduto. E verdade, eu estou falando, textual assinado por funcionários, que elas podiam entrar nos banheiros. Bernadette, e Minas Gerais é de fato o estado que tem o maior número de ciganos? Não, na verdade, ele tem o maior número de ciganos calons. E calons são ciganos que são os mais pobres. São os mais pobres. Então, esses ciganos são aqueles que não tinham até 2013 nenhum atendimento. O que aconteceu? No desenvolver desse meu trabalho, eu cansei, eu falei, pera lá, eu estou fazendo assistencialismo, isso não é a minha área, não é o meu trabalho. Aí eu liguei para a Secretaria de Direitos Humanos em Brasília, que é ministério, né, e perguntei, isso eu liguei em 2011, em maio de 2011.
Por dessas coincidências da vida, eu nem sabia, era a véspera do Dia Nacional dos Ciganos que o Lula tinha colocado para eles em no início da década. Aí, de 2010, 2006, 2005, mais ou menos, ele colocou. Eu liguei e falei, olha, eu estou visitando os ciganos e estou vendo o que está acontecendo com eles. E não tem nada. Aí eles falaram, não é aqui, é na CEPIR, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Eu liguei e falei com a diretora de programa, Silvanira Euclênio, e perguntei a ela o que tinha para os ciganos. Aí ela falou assim, olha, não tem nenhum projeto, não, porque é muito difícil, a gente ainda tem que mapear e tudo, e também é muito difícil reuni-los, porque eles têm as diferenças e tudo mais. Eu falei, olha, reunião de professor também, professor em greve também é um problema sério, mas que a gente tem que ver o que pode fazer por ele. No dia seguinte, o que salvou, que ajudou muito, é que no dia seguinte, então, foi publicada uma declaração de que que era um desafio, que estavam fora de todas as políticas públicas e que era 90% analfabetos e tudo. Eu comecei, então, a militar pela causa e fiz um manifesto e comecei a mandar para o país inteiro. Eu peguei do Supremo Tribunal a todos... Nesse manifesto você descrevia a questão de abandono, 90% analfabetos, ser discriminados... coloquei tudo o que estava acontecendo. Os mais excluídos entre os excluídos. Não, e foi muito bom, porque eu não quis fundar a ONG, de jeito nenhum. E isso, de certa forma, começou a me empoderar, porque as pessoas viram que eu sou voluntária, que eu estava custeando minhas passagens, minha luta, e elas começaram a simpatizar pela causa. E eu como partiu da Universidade Federal de Viçosa, os professores entraram, depois começou a justiça, a gente passou a ter uma parceria com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, e eu passei a denunciar sem parar. Quando foi a partir de 2013, eu queria deixar registrado o seguinte, que tem voluntários pelos povos ciganos. Nós temos a Pastoral Nômade em Brasília, nós temos da Igreja Católica? Da Igreja Católica, nós temos um pastor também que trabalha pelos ciganos, mas são coisas pontuais. Mas até então nunca houve uma pessoa que denunciasse para o país inteiro. Então eu fui na Rio+20, fiz uma denúncia para os governantes, eu fiz uma denúncia na Cúpula dos Povos, durante 7 dias eu trabalhei. Trabalhei no Ministério Público, que teve a preparação para o Fórum Mundial de Direitos Humanos, eu fui relatora e coloquei as nossas propostas e fiz uma proposta para uma interministerial que teve na sede do IPHAN, no Rio de Janeiro. Coloquei tudo o que acontecia com eles e como que poderia ser feito para se efetivar a colocação das crianças na escola, as violências que eles sofriam e o que poderia ser feito para eles. Até foi lido por uma professora da UFMG, foi lido no Senado essa proposta que ajudou muito. Já temos conquistas? Sim. Aí então, a partir de 2013 foi o ano dos ciganos, né? Houve até uma semana, a primeira semana dos ciganos em Brasília. E eu fui, a ministra Maria do Rosário me convidou, eu fui. Dos Direitos Humanos. Dos Direitos Humanos me convidou, eu fui. E a partir de 2013, eles foram incluídos em todas as políticas públicas do país. Eles passaram a ter direito ao SUS, passaram a ter direito à Bolsa Família, passaram a achar um caminho para colocar eles nas escolas. O que é complicado, porque são nômades. Mas o grande problema é que quando eles chegam numa cidade, aquela mesma história que eu já falei, os vizinhos falam, ciganos vão roubar, não sei o quê, pressionam, e é expedida a ordem de saída. Ou seja, o cigano não tem como sair daquela cidade, matricular o menino que ficou só 15 dias numa escola, voltar naquela cidade, pedir a transferência para chegar lá. O governo arranjou uma saída para isso também. Eles são atendidos nas escolas agora com especificidade. São atendidos no SUS, oficialmente são atendidos no SUS, mas, Frei Gilvander, existe um problema. O grande algoz da etnia cigana não é o governo no Brasil, não é. O governo fez o papel dele, incluiu eles todos nas políticas. Quem é o grande algoz? O grande algoz é a sociedade que não os aceita, é as escolas que as diretoras precisam de estar Bernadette, envolvidas. Porque diz que a gente, para resolver um problema, você tem que ir nas causas. Sim.
quais são as principais causas, quem que inventou essa grande mentira, essa ideologia dominante, porque eu não acredito que pode existir, como não existe ninguém perfeito, ninguém imaculado, pode existir no meio dos ciganos alguém que rouba e tudo, mas isso... Como todo mundo como que é fora. preconceito dizer que nas ocupações estão... Quem que inventou essa mentira, Sim. postou essa lepra de que eles são com perigosos? essa história, e ao estudar a história deles, eu descobri de onde que eles vieram. Os ciganos. Eles vieram da Índia. Do ano 1100, eles recrutavam, entre a Índia e o Paquistão, eles recrutavam uma população humilde que tinha lá, recrutavam para as guerras. Na última, morreram 60 mil daquelas pessoas ali. Aí eles saíram na primeira diáspora, desesperados para salvar seus maridos e seus filhos, e foram para a Índia. Desculpa, foram para a Turquia. Na Turquia eles se dividiram, a metade foi para o Egito e a outra entrou na Europa pela Grécia. Os que foram pelo Egito foram chamados de ciganos, porque vem de gypsy, que é egípcios, gitanos, que em espanhol também está ligada à palavra Egito, né? E nós chamamos eles de ciganos. E eles vieram descendo. Como eles não pagavam impostos nem nada, eles arranjavam arte. Tem muito dono de circo que é cigano. Aí eles começaram a fazer artes que eles tinham que sobreviver, e leiam mãos, e vinham, e eram expulsos porque eles não pagavam impostos, porque eles não votavam, porque eles não eram cidadãos. E aí começou essa ideia de que eles são desonestos, que eles... na verdade, eu imagino que deve ter acontecido pessoas passando fome, eles pegavam alguma coisa. Isso é natural, qualquer pessoa faz. Eu faria isso para ajudar meus filhos a alimentar. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que é muito ótimo para as pessoas dizerem, não, eles são ciganos, eles são desonestos, porque elas não vão ter que ter a obrigação social... Se desresponsabiliza de uma responsabilidade social. Exatamente, de ir até lá, buscar, investigar o que está acontecendo para saber a mortalidade que há. Nós perdemos, a Neve Pillay, que é do Alto Comissariado da ONU, disse, a Europa está perdendo gerações de crianças brilhantes ciganas. No Brasil, a mesma coisa. Eu conheci meninos inteligentíssimos. E esse ano saiu, a Europa inteira teve que ver, uma menina cigana de 12 anos, fizeram um teste nela, depois que viram o fenômeno, ela tem o QI ela é mais brilhante do que o do Einstein. Então, isso aí veio para provar que são pessoas iguais a gente e que nós estamos deixando abandonados. Ô Bernadette, pois não. Para você, com 12 anos de convivência e aprendendo muita coisa, você já abraçando a causa cigana, quais as dicas que você dá para quem se sensibiliza e quiser superar esse preconceito, se fazer solidário, se comprometer com a causa dos direitos dos ciganos? Fazer o quê? Como? Sim. Eu com essa história toda, eu tive, assim, eu sou muito grata à vida, muito grata ao universo, porque eu conheci as melhores pessoas do mundo e conheci as piores, as pessoas que são incapazes de se identificar, incapazes de exercer empatia. Eu recebi de uma menina que tem um trabalho aí excelente, ela descobriu um trabalho que as pessoas, acho que parece que é na Austrália, que as pessoas se oferecem para acompanhar minorias que não podem sair à rua. Eu descobri pessoas assim que me deram as oportunidades de dar entrevistas, que me abriram os braços muito grande, de uma forma muito, muito generosa. E o que eu sempre tenho a dizer para a pessoa é o seguinte: quando você passar perto de uma cigana, encare aquela mulher como uma pessoa que está completamente desamparada e que seu marido não sai à rua, que sua filha não sai. Se aproxime, vá até ela, ouça, se aproxime, dialogue, escute e pergunte a história dela. E reconheça ela como um ser humano, porque nós como seres humanos, ainda não descobrimos com maior amplidão, maior amplitude possível que o nosso papel no mundo não é nós sermos bem-sucedidos financeiramente, porque isso é uma bobagem. Perto do papel em que a gente veio, é de crescer, de participar da evolução humana. É o que faz com que a gente, na idade mais avançada, a gente durma sobre um travesseiro chamado a nossa história.
Quem fui eu? Que diferença que eu fiz no mundo? Quem que eu pude realmente estar presente numa hora em que precisou? E o que eu fiz quando alguém exerceu preconceito racial, preconceito contra outra pessoa? Qual foi a minha atitude? Então, isto aí, quem entra numa causa dessa, e as pessoas que entraram, elas falam, eu não sabia, e elas se sentem motivadas, porque elas têm dentro dela a centelha da transformação, a centelha da participação social, do espírito fraterno. Então, eu estou aqui convidando a todos para refletir e ir até os ciganos, porque eles estão ainda completamente abandonados, sem poder exercer o direito que eles têm de estudar os seus filhos, de sair à rua. Cigano não conhece um cinema, não conhece uma loja, não conhece nada. Eles são pessoas que me ensinaram ao exercício da humildade, ao exercício até da compaixão, porque eles são entre si, eles têm que ser solidários. Então, o que eles têm para oferecer à sociedade é muito e nós estamos perdendo. Bernadette, obrigado. Eu fico até emocionado ver sua paixão, essa defesa aqui. Eu, há uns 2 anos atrás, passei uma manhã visitando uma comunidade de ciganos aqui em Belo Horizonte, no bairro São Gabriel. Sim, eu os conheço. Né? A comunidade Conheço muito. Guiemos Calons. Sim. Depois até convidei o Carlos. Senhor Carlos. Senhor Carlos, que é um dos coordenadores. Entrevistei aqui na TV Comunitária. Eu fiquei assim admirado e pude experimentar nessa manhã lá, convivendo com a comunidade, essa beleza. Então, abaixa os preconceitos e vamos nos aproximar, ouvir, dialogar com o povo cigano. Muito obrigada por esse espaço, tá? Obrigada a todos. E a gente conta com toda a sociedade desse coração maravilhoso que possa ajudar a melhorar a história dessa etnia tão duramente segregada. Ok, obrigadão, Bernadette. E assim agradecemos a todos que nos honram com a sua atenção. E até o próximo Palavra Ética.